Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta quinta-feira pra gente abrir esse dia, mais um dia, né? De vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é quinta-feira, quintou, e a gente está por aqui com a graça do nosso querido e bom Deus, com muita saúde e mais uma oportunidade para a gente levar informação para você que tá ligado sempre com a gente. Nosso primeiro vídeo a gente fala de esporte, a gente fala de futebol, né? Bacana, e já a gente traz informações de Libertadores da América. O Botafogo, meu amigo, o Botafogo passou sufoco, mas está na próxima fase da Libertadores da América, mais conhecida como a fase de grupos, né? Já a gente fala desse confronto do Botafogo contra a equipe do Bragantino em Bragança Paulista. Pois é, já a gente fala também de Libertadores, Liga dos Campeões da Europa, Cristiano. Libertadores é quando a gente for falar do Botafogo, né? E Liga dos Campeões da Europa, os dois últimos classificados para as quartas de final saíram ontem. E já a gente detalha aí quando vai ser o sorteio para os confrontos das quartas de final da competição. Muita informação para você também sobre a briga, né, rapaz, entre Vasco, Fluminense e a equipe do Flamengo pelo Maracanã. Meu amigo, o negócio tá rendendo e tá rendendo muito, né? Pois é, reunião deixa clubes otimistas para a transferência de Nova Iguaçu e Vasco para o Maracanã. O Cruzeiro aguarda a apresentação de Marcelo Moreno. Ídolo emprestou milhões e é top 3 em credores. Pois é, seleção da Colômbia é convocada com 5 jogadores que atuam no futebol brasileiro. E mais, no Fluminense, Flusão acerta a prorrogação de contrato com Alexander. E ainda, já aqui no canal Cristiano Santos Radialista, acordo do São Paulo é o maior já feito pelo TJD. Palmeiras não pode recorrer. Já a gente traz essa informação aí. Falaremos também, como eu já anunciei aqui, a Liga dos Campeões da Europa, né? Sobre a Liga. A gente vai falar sobre a Liga dos Campeões da Europa daqui a pouquinho, evidentemente. Que dia vai ser o sorteio aí da Liga dos Campeões da Europa para os confrontos das quartas de final, e também vamos falar da Premier League, que rejeita repasse de 5,7 bilhões de reais e gera crise no futebol inglês. A gente detalha e explica para você já que tá ligado aí com a gente aqui no canal. No Palmeiras anuncia acordo de 315 milhões de reais por placas de publicidade. Traremos muito mais para você. Reunião deixa clubes otimistas para a transferência de Nova Iguaçu e Vasco da Gama, como já disse para vocês aqui, né? A gente conta essa história, essa situação, já para você que tá ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Copa do Brasil também será o tema. O Internacional passou ontem pelo Nova Iguaçu e hoje tem um Timão, tem um Corinthians, e a gente traz detalhes já do Corinthians tem um jogo difícil, viu, gente? Tem um jogo difícil na traiçoeira Copa do Brasil. Os classificados, a gente conta já para você quem passou para a terceira fase da competição. Enquanto isso, vocês vão acompanhar já aí Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. São os nossos 2 recados para vocês, tá bom? E mais o acréscimo da nossa tradicional vinheta. E a gente volta em seguida com muita informação aqui no canal Cristiano Santos Radialista. É um minutinho só e a gente voltaremos sim com você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde.
WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Prontinho, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para você que tá ligado com a gente aí, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Antes de eu fazer os meus pedidos aqui para você que tá ligado com a gente aí, para curtir, para acompanhar os nossos vídeos, como sempre vocês acompanham, né? Antes de eu fazer os nossos pedidos aqui, deixa eu mandar um abração pro Joselito. Joselito me mandou um WhatsApp ontem, rapaz, falando que tá acompanhando o nosso canal Cristiano Santos, radialista, lá no interior de São Paulo. Ô Joselito, abração pra você, meu amigo, que Deus continue abençoando muito aí a sua vida, da sua família também. O Joselito tá mandando um abraço aí, que ele tem muitos familiares na cidade de Caculé, aqui próximo à nossa querida Brumado, né? Ele tá mandando um abraço aí pros seus primos Hamilton, também o João, chamado de Jão, né? O pessoal chama ele de Jão, mas é mais conhecido como Borola. Mais conhecido como Borola, segundo o Joselito, né? O Luiz também, né? Que também é primo aí do nosso amigo Joselito. Todos eles, segundo o Joselito, moram no bairro São Félix. Então, abração aí pra você, Joselito, também pros seus primos Hamilton, o Borola, o Luiz também, né? Ele diz aqui pra mim, no áudio que ele mandou pra mim, né? Um dos áudios que ele mandou pra mim, que a família dele é toda palmeirense. Então, um abração aí pra você, pra sua família também, viu, João? Ô, José, obrigado, viu, Joselito? E obrigado aos seus familiares também por assistirem a gente. Com certeza eles vão ver esse vídeo aqui, vão se sentir abraçados, né? Ó, abração aí pra essa família maravilhosa e continue assistindo a gente aí, viu, José? Obrigado, cara, obrigado mesmo por vocês estarem sempre assistindo aqui os nossos vídeos. Fico muito feliz que a gente está conseguindo alcançar cada vez mais e mais pessoas. Isso é muito gratificante, é bom demais saber que vocês estão aí cada vez mais engajados, cada vez chegando mais e mais pessoas para acompanhar, para curtir, né, para ficar bem informado, seja de futebol, porque tem gente que não gosta de futebol e é normal, né? Tem gente que não gosta de futebol. Mas tem gente que não gosta de futebol, mas acompanha, como a gente tem 2 vídeos aqui, o pessoal que não gosta de futebol assiste os vídeos das 18 horas, que fala da cidade de Brumado, da região, da Bahia, de todo o Brasil e também das notícias do mundo, né? Não é o caso do Joselito, que ele falou que gosta sim, ele gosta de futebol, né? E descobriu o meu canal, rapaz, descobriu o meu canal aqui no YouTube e tá lá acompanhando a gente. E ele tá mandando abraço para toda essa turma aí. Então, obrigado, viu, José? José, abração para você, que Deus abençoe, meu amigo. E você que tá ligado com a gente aí, quer mandar sua mensagem, mandar o seu alô, de repente, você não é daqui de Brumado, mas tá morando fora de Brumado, né? Escreve pra gente aí, tá bom? Escreve pra gente, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui no primeiro comentário, tá? No primeiro comentário aqui desse vídeo fixado,
E aí você entra lá nas minhas redes sociais, lá também tem o nosso WhatsApp, você pode também fazer que nem o José fez, né? Mandar um WhatsApp pra gente aí falando de que cidade você é, ou então aqui nos nossos vídeos. Você pode escrever aqui nesse nosso vídeo, tem um espacinho de comentários aqui para você mandar a sua mensagem. Cristiano, eu sou de tal cidade, assisto você, e dá seu recado, né? Manda o seu abraço para quem você quiser. Se você tiver parente aqui em Brumado também, onde você tiver parente, né? Você pode mandar aí que o nome dessas pessoas que a gente vai mandar alô para você e para todas essas pessoas. Mas fazer o pedido para você que tá ligado sempre com a gente, curtir aqui esse nosso vídeo, mais conhecido também como like, né? Porque ajuda demais na divulgação dos nossos vídeos. Como eu já disse, tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aqui embaixo tem um sininho de notificações. Toque ou clique nele, vai abrir uma aba, né? Aí uma aba de opções. Aí você vai lá e escolhe a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Certinho? Combinado? Então vamos de notícia, vamos de informação para você que tá ligado com a gente aí nesta quinta-feira, dia 14, né? Hoje é quinta-feira, dia 14 já, rapaz. Já quinta-feira, a semana tá, ó, quase indo, né? Tá chegando mais um final de semana aí. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Pois é, hoje é dia 14 de março de 2024. Vamos de notícia, vamos de informação. E falar dessa briga aí entre Flamengo, Vasco e Fluminense pelo Maracanã. Reunião deixa clubes otimistas para a transferência de Nova Iguaçu e Vasco da Gama para o Maracanã. O Vasco divulgou no fim da noite da última quarta-feira ontem que depois de uma reunião com Nova Iguaçu, os clubes reiteraram o desejo de disputar o jogo de volta da semifinal do Carioca no Maracanã. Por enquanto, o encontro está marcado para o domingo no estádio Raulindo de Oliveira, em Volta Redonda. Os clubes deixaram o encontro otimistas e acreditam que a partida será realizada no Maracanã no próximo domingo. A expectativa das partes é que o consórcio envie a autorização à FERJ nesta quinta-feira e a venda de ingressos seja aberta em seguida. Nesta quarta-feira, mais conhecida como ontem, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, havia divulgado o Raulindo de Oliveira como palco do confronto. Notas oficiais da entidade e comunicados de Vasco e Nova Iguaçu e consórcio Maracanã foram divulgados durante o dia para expor posicionamento sobre o caso. Pois é, rapaz, o jogo de ida da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu foi disputado no Maracanã. Comando de campo dos vascaínos. O jogo terminou empatado por 1-1. O Nova Iguaçu tem a vantagem do empate para garantir vaga na final do Carioca. O Vasco precisa vencer para se classificar. O governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, também se manifestou sobre a situação. Segundo ele, o Maracanã está à disposição de Nova Iguaçu e Vasco para o jogo. Vamos acompanhar, né, rapaz, ver o que acontece. Acho que é uma briga idiota. Eu acho que é uma briga idiota, burra dos clubes do Rio de Janeiro. Os clubes do Rio de Janeiro estão sendo burros, né? Flamengo, Vasco e Fluminense estão agindo como burros. Essa é a palavra. Porque assim, a gente briga sempre, a gente fala sempre que o Brasil precisa, os times brasileiros precisam se unir em prol de um melhor futebol. E aí, você tem uma briga desgramada já há não sei quantos anos entre Vasco, Flamengo e Fluminense por causa do Maracanã. Sendo que poderiam os três se juntar. Eu digo os três, não coloco o Botafogo, porque o Botafogo tem a concessão do Engenhão, né? Então tá fora dessa briga, não precisa do Maracanã. Já o Vasco precisa, o Fluminense precisa, o Flamengo idem. Então por que essas três equipes não se juntam e faz um consórcio só? Fala, não, o governador, nós vamos nos unir. Em vez de ter três, né, candidatos, vai ter agora só dois, porque tem um candidato também, uma empresa que também está concorrendo aí à concessão do Maracanã. Então por que não se juntam, cara?
Vasco, Flamengo e Fluminense. E os três administram o Maracanã. Né? O Vasco tem a questão do Maracanã para todos. O Vasco não quer que o Maracanã, não quer comandar o Maracanã só para ele. Já Flamengo e Fluminense, sim. Flamengo e Fluminense querem que comandar o Maracanã, mas não querem que o Vasco jogue lá, por exemplo. Quando o mesmo é um patrimônio público. Público. Né? Então é uma briga idiota, cara. E o governador fica assim, não, olhando os três brigarem, os três times do Rio brigarem, Vasco, Flamengo e Fluminense, ele fica assim, não, eu não vou me meter. A maior autoridade do Rio de Janeiro, que é o governador. Não, eu não vou me meter porque eu posso ficar mal com o Flamengo, posso ficar mal com o Fluminense, posso ficar mal com o Vasco. Eu não vou me meter, não. Né? Mete a colher, menino. Mete a colher aí. Essa questão do jogo, até que acredito, até agora não saiu, eu estou até vendo aqui, atualizando a todo momento. Acredito eu que vai ter uma reviravolta nessa quinta-feira e o jogo realmente vai ser confirmado para o Maracanã. Porque houve ontem um barulho gigantesco, né? Depois do mando de campo, do confronto ser levado para Volta Redonda, né? Aí você quer fazer um campeonato carioca forte, bem organizado, mas aí tem essas picuinhas, né? Essa puxação de saco para um lado só. Gente, a gente tem que brigar pelo futebol brasileiro. A união, vocês já viram falando que a união faz a força? Pois é. O Vasco, Flamengo e Fluminense deveriam estar brigando por melhores arrecadações, din-din, grana bufunfa, melhores condições de disputar um campeonato como é o Carioca, que não tem premiação nenhuma. Por isso que Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, eles vendem os seus jogos para fora do Rio de Janeiro para, faturar uma grana com bilheteria. Né? Então você faz um campeonato fraco, que é o Campeonato Carioca. No final você ganha um campeonato, no caso os times, né? Ganham o campeonato e não tem din-din. Ganhou. Tá, ganhou o Campeonato Carioca. Faturou quanto? Aí você vai ter que olhar quanto você ganhou da TV, direito de transmissão, e quanto que você ganhou de arrecadação de bilheteria. Mas o dinheiro da federação para pagar o time que foi campeão não tem. Pelo menos nos últimos anos não teve, né? E esse ano acredito que também não vai ter. Cruzeiro aguarda a apresentação de Marcelo Moreno. O ídolo emprestou milhões e é top 3 em credores. O atacante Marcelo Moreno é aguardado para iniciar o processo de condicionamento físico no Cruzeiro e fechar os detalhes do seu jogo de despedida. A expectativa é de que ele inicie os treinamentos até o começo da próxima semana. Pois é, Moreno estava com a família em Porto Alegre, onde tem residência fixa. O jogador vinha conversando com o Cruzeiro há algumas semanas para acertar seu retorno para o jogo de despedida. Se chegar a tempo, é possível até que Marcelo Moreno possa estar presente no Mineirão para assistir ao jogo contra o Tombense no próximo sábado às 16h30 no horário de Brasília, pelas semifinais do Campeonato Mineiro. O atacante vai passar por algumas semanas de recondicionamento físico e trabalhos com o grupo na Toca da Raposa, antes de selar os últimos detalhes para o jogo de despedida. Ainda não foi divulgado pelo jogador e clube os detalhes do jogo festivo. Em setembro do ano passado, em entrevista exclusiva à Globo, Marcelo Moreno revelou o desejo de realizar um jogo de despedida com a camisa do Cruzeiro. Abre aspas, é só o Ronaldo me ligar, disse o centroavante à época. Até para resguardo jurídico do jogador e do clube, Marcelo Moreno vai assinar um vínculo de trabalho com a Raposa.
podendo até ter o nome publicado no BID da CBF. A Lei Pelé determina prazo mínimo de 3 meses. O boliviano utilizará a estrutura da Toca da Raposa para se recondicionar fisicamente, treinando junto do elenco até o final do Campeonato Mineiro. Moreno não atua desde dezembro do ano passado, quando disputou o segundo jogo da final do Campeonato Equatoriano pelo Independiente Del Valle. Naquela ocasião, o flecheiro errou a cobrança na disputa de penalidades que deu o título à LDU. Ajuda financeira e top 3. Marcelo Moreno não é só lembrado pela torcida do Cruzeiro pelos gols e títulos, mas também pelos vultuosos empréstimos que realizou para ajudar a Raposa na crise financeira entre 2021 e 2022, quando teve a terceira passagem. A dívida toda contraída foi realizada antes da chegada de Ronaldo Fenômeno ao futebol cruzeirense. No balanço divulgado de 2022, a associação citou que o atacante realizou 3 empréstimos que superaram os 31,6 milhões de reais ao Cruzeiro. Na recuperação judicial inicialmente, o jogador incluiu um empréstimo de 18 milhões de reais, que com juros e correções chegou ao valor superior a 24 milhões de reais. É o Marcelo Moreno e o seu jogo de despedida, né, rapaz? O cara que emprestou dinheiro, jogou muita bola com a camisa do Cruzeiro e justamente, né, é uma homenagem muito justa para o jogador. É aquilo que eu falo, gente. Homenagear tem que ser em vida, gente. Homenagear alguém tem que ser em vida, depois que morreu, né? Não precisa homenagear mais. Até vai ter homenagem, etc e tal, vai, mas homenageie alguém em vida. E parabéns ao Cruzeiro, ao Ronaldo aí, pela iniciativa, e também ao Marcelo Moreno, né? Seleção da Colômbia convocada com 5 jogadores que atuam no futebol brasileiro. A Colômbia divulgou a lista dos convocados para a data FIFA de março, com 5 jogadores que atuam no futebol brasileiro. O time do técnico Nestor Lourenço disputará amistosos contra a Espanha e Romênia. O lateral direito Santiago Arias, do Bahia. O volante Richard Rios, do Palmeiras. O meia Rames Rodrigues, do São Paulo, e o meio atacante John Arias, do Fluminense, e o centroavante Rafael Borré, do Internacional, integram a relação para os compromissos na Europa. Dos 26 jogadores chamados, 25 jogam fora do país. Apenas Álvaro Monteiro, do Milionários, atua no futebol local. O atacante Luiz Dias, do Liverpool, autor de 2 gols na vitória contra o Brasil em novembro pelas eliminatórias, é o principal nome da seleção colombiana. A partida contra a Espanha acontece no dia 22 de março, em Londres, no Estádio Olímpico, que pertence ao West Ham. Já o confronto contra a Romênia ocorre no dia 26 em Madrid, no Estádio Civitas Metropolitano do Atlético de Madrid. A tendência é que os jogadores da Colômbia se apresentem à comissão técnica em 18 de março, dia que inicia o período de parada das competições nacionais, e retornem aos clubes no dia 27. Tá chegando mais informação para você que tá ligado com a gente. Fluminense acerta a prorrogação de contrato com Alexander. O Fluminense segue com a sua série de renovações e acertou a prorrogação de contrato com o volante Alexander, de 20 anos. O vínculo, que se encerrava em março de 2026, anteriormente, foi estendido até dezembro do mesmo ano. O novo contrato de Alexander já está ativo no boletim informativo diário BID da CBF. Ele também recebeu um reajuste salarial pela prorrogação do vínculo. O técnico, o tricolor, né, é detentor de 90% dos seus direitos econômicos. Nesta temporada, Alexander entrou em campo em 10 partidas, sendo 3 pelo Fluminense e 7 pelo pré-olímpico com a seleção brasileira. Ele marcou um gol pelo tricolor. Pelo tricolor, mas conquistou aí a Recopa Sul-Americana nesta temporada, né? Alguns dias atrás.
Recentemente, Alexander despertou interesse da Europa, mas as negociações não avançaram. O GE confirmou o interesse da Lazio, que entrou em contato com pessoas ligadas ao staff de Alexander. Também apurou que nenhuma proposta oficial chegou ao Fluminense. Segundo Di Marzio, os italianos queriam apagar, queria pagar, né? Abaixo, não, apagar não, queria pagar, estava pagar, mas é pagar, né? Pagar abaixo de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual. Com a vitória no último sábado, o Flamengo pode até perder por 2 gols de diferença no jogo da volta para conquistar a classificação à final do Campeonato Carioca. Por ter terminado em uma posição superior na Taça Guanabara, o rubro-negro garante o avanço com um empate na soma dos placares agregados. Dessa forma, o Fluminense precisa de um triunfo por 3 gols para se classificar. As equipes voltam a se enfrentar às 21 horas de sábado, depois de amanhã, no Maracanã. É o Fluminense, né, rapaz? O Fluminense que eu estava até conversando com alguns amigos. O Fluminense precisa de uma renovação, né, cara? Ganhou a Libertadores da América, tudo bem, né? Mas o jogo que eu vi do Fluminense contra o Flamengo, meu amigo, assim, se eu fosse o torcedor do Fluminense, eu estaria muito espantado, né? Acredito que estão. Até porque eles vaiaram o Fernando Diniz, que acabou de ser campeão da Recopa Sul-Americana e também da Libertadores da América do ano passado. Mas a atuação do Fluminense contra o Flamengo, tudo bem, o Flamengo marcou bem, está num momento bom, né? Isso a gente não discute. Mas o Fluminense não foi aquele Fluminense que a gente está acostumado a ver, né? Dividindo todas as bolas, etc e tal. A gente sabe que é começo de temporada, mas o Fluminense ficar 12 jogos, se eu não me engano, sem ganhar um clássico, não é normal, né, gente? Sinceramente, não é normal, né? Vamos aguardar para ver, mas o Alexander é um jovem jogador e com certeza logo vai aparecer mais propostas aí para ele, né? E para o futebol europeu. Por isso que o Fluminense está ampliando aí o seu contrato, né? Para caso chegue uma proposta aí, o Fluminense possa faturar uma grana legal. Vamos falar do acordo do São Paulo, né, rapaz? Que fez um acordo aí com o TJD. Acordo do São Paulo é o maior já feito pelo TJD. Palmeiras não pode recorrer. O acordo feito pelo São Paulo com o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Estadual, para evitar aí o julgamento de atletas e dirigentes denunciados pelas confusões após o clássico contra o Palmeiras, é o maior já feito pelo Tribunal Paulista. As multas somadas chegam a R$205 mil. O Palmeiras, ao menos por vias oficiais, não participou e não foi informado das conversas que foram iniciadas no começo da semana. O clube alviverde não é parte do processo e não tem poder para pedir a anulação do acordo feito pelos São Paulinos. O São Paulo tem 5 dias, contados a partir de terça-feira, quando a transação foi homologada, para depositar o valor das multas. Segundo o presidente do TJD, Antônio Olim, o valor será todo destinado à Federação Paulista de Futebol, mantenedora do tribunal. Pois é, na semana passada, a Procuradoria do TJD denunciou o lateral Rafinha, o meia Wellington Rato, o atacante Caleri, o auxiliar Stefano Kiremitian Neto, o presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte e o adjunto Fernando Bracali, que foram ao vestiário da arbitragem após o empate em 1-1 com o Palmeiras no Morumbis, para reclamar do árbitro Matheus Delgado Candansan. Pois é, os atletas e o auxiliar podiam pegar apenas de até 6 jogos de suspensão, enquanto Casares e a Ambrogi corriam risco de gancho de até 180 dias. O caso de Belmonte era mais complexo. Ele também foi denunciado por ter xingado o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, de português de M, 3 pontinhos, o que ampliava a pena máxima possível para 270 dias, somadas as sanções previstas nos 2 artigos em que foi
enquadrado. Apesar do alto valor que terá que desembolsar, São Paulo, segundo dirigentes, está satisfeito com o acordo. O clube afirma que as multas de Belmonte, Casares e Ambrogi, que somam aí R$110 mil, serão pagas pelos próprios cartolas. A análise de dirigentes tricolores era de que havia risco elevado de que seus atletas fossem punidos com penas acima de um jogo. O caso de Caleri, que estava suspenso no Clássico, era entendido como mais provável a condenação, com pena de até 4 jogos, o que o tiraria de toda a reta final do Paulista. Além disso, os cartolas veem como encerrado o assunto, que gerou muita repercussão depois do Clássico, especialmente pelo comportamento de Belmonte, com reação aí forte do Palmeiras em defesa do treinador. O São Paulo considerava que o episódio poderia se estender por meses nos tribunais, com a possibilidade de recursos até o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio. Causou incômodo, porém, o fato de o vídeo de Belmonte ter sido vazado horas antes de o TJD homologar a transação. O São Paulo enviou a gravação ao tribunal para que ela fosse analisada antes de o acordo ser assinado. O TJD considerou o acerto de bom tamanho. A Procuradoria, que atuou para a costura da transação, entende que Belmonte não deixou de ser punido. Ele precisou gravar um vídeo de retratação pelo que disse sobre Abel. Foi multado em R$50 mil e não poderá comparecer a jogos do São Paulo até o final do Campeonato Paulista. Dessa forma, o técnico Thiago Carpini não ficará sem jogadores para as quartas de final do Paulista, domingo em casa, contra o Novo Horizontino, por decisão da Justiça. Que bom, né, rapaz? Que bom. O São Paulo foi maravilhoso, né? Vai pagar uma grana sim, mas é melhor pagar uma grana dessa aí do que, por exemplo, vamos pegar o jogador mais importante do São Paulo, né? O Caleri. Caleri, quando fica fora desse time aí, o São Paulo tem muitas dificuldades. Se o Caleri pega 4 jogos de suspensão, então ficou de bom tamanho aí para o tricolor paulista, né? Premier League rejeita repasse de 5,7 bilhões de reais e gera crise no futebol inglês. Um problema que envolve várias camadas do futebol da Inglaterra, inclusive o governo britânico, e de 5,7 bilhões de reais de dimensão. A Premier League, liga organizadora da elite do futebol inglês, rejeitou repassar 900 milhões de libras para a English Football League, entidade responsável por 72 clubes de 3 divisões nos próximos 5 anos. Pelo menos 10 clubes da Premier League se recusaram a destinar esse valor para as ligas inferiores. Entre eles estariam Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham. Segundo a imprensa inglesa, o assunto foi tratado em reunião na última segunda-feira, mas nem chegou a ser votado diante da forte oposição. O chefe executivo da Premier League, Richard Master, foi quem apresentou a oferta dos 900 milhões de libras, 5,7 bilhões de reais aos clubes da principal liga inglesa. Esse repasse seria uma espécie de mecanismo de solidariedade dentro da pirâmide do futebol da Inglaterra. Para ele ser aprovado, precisa do aval de 14 dos 20 integrantes da Premier League. O tema ganhou relevância porque o governo do Reino Unido se envolveu e procurou influenciar por um acordo nesta semana. A Secretaria de Cultura, na verdade a secretária de Cultura, Lucy Fraser, passou as últimas semanas, de acordo aí com a imprensa local, se encontrando com representantes da Premier League e da EFL, na tentativa de não tornar necessária a intervenção do governo. A English Football League abrange a Championship, que é a segunda divisão local, né? A League One, que é a terceira divisão, e a League One, que é a quarta
divisão. Há mais de 2 anos, o governo britânico avisou a Premier League que seria necessário repassar mais dinheiro para as divisões inferiores do futebol, como forma de garantir a estabilidade de todas as organizações. Vai render isso aí, né, rapaz? Mas com certeza vai ter um final feliz para todo mundo, né? Se fosse aqui no Brasil, teria não. Não teria não, de maneira nenhuma, né, rapaz? De jeito de maneira nenhuma. Vamos de mais notícia, de mais informação para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Palmeiras anuncia acordo de 315 milhões de reais por placas de publicidade. O Palmeiras anunciou ontem, quarta-feira, o acordo com a Sport Hub pelo direito de exploração das placas de publicidade em jogos que for mandante. O clube anunciou que o acordo será válido entre 2025 e 2029 e renderá 315 milhões de reais no período. A parceria já existe desde 2022, quando o Sport Promotion, antiga empresa que fazia esta comercialização da Série A, quebrou. O valor que o Verdão divulgou se aproxima dos 330 milhões de reais que o Flamengo fechou entre 2025 e 2029 e fica acima dos 240 milhões do Corinthians, também pelo mesmo período. Pois é, o valor dividido pelos 5 anos de contrato equivale a 63 milhões de reais por temporada. No balanço financeiro divulgado pelo Palmeiras, em 2023, o clube arrecadou quase 26 milhões de reais com o atual contrato de placas de publicidade. O Verdão era o único clube da Série A que não tinha acertado um novo contrato e só ele também não havia fechado com a Brax. A estratégia do departamento de marketing alviverde foi esperar os principais rivais fecharem seus acordos antes de abrir a concorrência pelo direito de exploração. O entendimento dentro do clube é de que isto deu ao Palmeiras a vantagem de saber quanto o mercado estava oferecendo e ter melhores condições como o único grande disponível. A Sports Hub, que já era parceira do Verdão, fez a melhor oferta e o clube também levou em conta as notícias recentes quanto às dificuldades da Brax para bancar o contrato que havia firmado para a transmissão da Série B. Estamos muito satisfeitos com esta parceria, que valorizará ainda mais a marca do Palmeiras e contribuirá com a manutenção do ciclo extremamente vitorioso que estamos vivendo. Temos trabalhado com o máximo esforço para continuarmos no caminho das vitórias e dos títulos, disse a presidente Leila Pereira. O departamento de marketing tem se empenhado em participar do orçamento do clube de forma cada vez mais ativa, valorizando os parceiros estratégicos e buscando receitas que potencializem os investimentos do clube. O contrato que firmamos com a Sports Hub envolve valores muito expressivos e vem ao encontro das metas que estabelecemos, acrescentou Everaldo Coelho, diretor de marketing do Verdão. É o Palmeiras, né, rapaz? Entrando mais grana aí no Verdão. Time organizado, né, rapaz? Time multicampeão nas últimas temporadas, né? Fala do Vasco da Gama. Aliás, já falamos dessa notícia aqui do Maracanã. Já eu vou dar uma atualizada no segundo bloco aqui desse nosso vídeo. A gente vai dar uma atualizada como tá a situação aí, né? Do jogo entre Vasco e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e Vasco vai acontecer mesmo no Maracanã ou vai ser em Volta Redonda? Já a gente busca essa informação. Consórcio Fla-Flu pode vetar jogos do Vasco no Maracanã? Essa é a pergunta. O que diz o termo aí de permissão de uso? O TPU, né? É o TPU. O jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama está marcado para a Volta Redonda no estádio Raulindo de Oliveira no domingo, às 16 horas. A decisão não agradou as duas equipes, que se viram prejudicadas por não poder atuar no Maraca. A discordância começou momentos antes da primeira partida da semifinal entre as duas equipes. A camisa do Vasco, com a frase Maracanã para todos,
nome do consórcio vascaíno, em parceria com a W Torre, que disputa a licitação do estádio, irritou Flamengo e Fluminense, permissionários da concessão provisória. A surpresa vascaína causou rebuliço ainda nos corredores do estádio. O vice-presidente de competições da Federação de Futebol do Rio, Marcelo Viana, ainda tentou interferir para que a diretoria vascaína revisse a ideia, pois acreditava que a iniciativa causaria problemas para o segundo jogo da semifinal. Ontem, quarta-feira, Nova Iguaçu e Vasco protestaram contra o veto. O clube da Baixada Fluminense, mandante da semifinal do próximo domingo, destacou que solicitou o Maracanã ao consórcio na última segunda-feira. Foi ignorado até às 12 horas de ontem, ao meio-dia, quando a FERJ orientou o clube a indicar outro estádio. Na semana passada, o Vasco mandou na segunda-feira a solicitação ao consórcio para mandar o jogo de ida da semifinal no estádio. A resposta positiva saiu na noite da própria segunda-feira. Nas redes sociais, na noite de ontem, quarta-feira, o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, se manifestou. Disse que não houve qualquer veto por parte do governo e garantiu que o Maracanã está à disposição para a partida de domingo entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Já já a gente fala mais aí dessa situação, né, rapaz? Que, como eu já disse aqui, vergonhosa. Estão sendo burros mesmo. Os três times. Sorteio das quartas da Champions 2023-2024 é a temporada, né, rapaz, atual. Data e classificados. Pois é, o sorteio das quartas de final da Champions League temporada 2023-2024 será realizado no dia 15 desse mês de março, sexta-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. A cerimônia vai definir os 4 confrontos da próxima fase da Liga dos Campeões da Europa e o chaveamento até a decisão. Vamos tentar entender aqui, né, rapaz? Pois é, nas quartas de final não há divisão por potes. Quaisquer equipes podem se enfrentar, independentemente de país ou campanha. O Bayern ampliou sua liderança em presenças nessa fase na era Champions League desde 1992-1993. Está nas quartas pela 22ª vez. Real Madrid e Barcelona vem em seguida, com 19 classificações cada. O time alemão esteve entre os 8 melhores 12 vezes nas últimas 13 temporadas. A exceção foi na temporada 2018-2019. Dentre os classificados, o Manchester City é quem tem a maior série de presenças consecutivas nas quartas. Está pela 7ª vez seguida, desde da temporada 2017-2018. O time de Pep Guardiola fica pelo menos entre os 8 melhores da Champions League, né? É isso mesmo, menino. Sorteio das quartas de final da Champions. Então, dia 15 desse mês, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. E, claro, a gente vai acompanhar e vai trazer para você que está ligado com a gente aqui no canal sempre, né? Os classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa: Atlético de Madrid, Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG e Real Madrid. E a gente vai acompanhar, como eu já disse, e vai trazer tudo aqui para você da Liga dos Campeões da Europa. Ontem o Botafogo, rapaz, fez história, né? Passou para a fase de grupos da competição. Parece, e foi perguntado isso, será que o 2023 do Fogão, que, né, causou aí pesadelos e calafrios para o torcedor do Botafogo, finalmente ficou para trás? Fábio Matias exalta a firmeza e reconstrução do Botafogo, abre aspas, melhor lugar em que já trabalhei, fecha aspas. 6 jogos, 6 jogos, né? 5 vitórias e 1 empate. Fábio Matias segue invicto desde que assumiu o comando interino do Botafogo. Ontem, quarta-feira, após a classificação à fase de grupos da Libertadores em empate por 1-1 com o Bragantino, o treinador destacou o alvinegro como o melhor lugar em que já trabalhou, sem negar que há alguns anos
poderia ter negado a proposta de comandar o Alvinegro. Matias também pediu paciência à torcida em meio ao processo de reestruturação do clube. Estamos reconstruindo tudo. Se tivesse uma proposta do Botafogo há 3 ou 4 anos, eu talvez não aceitaria. Hoje, eu aceitei com muita firmeza e é o melhor lugar em que já trabalhei. Tem um cara que tem uma cabeça de muita firmeza, que é o John. Peço paciência ao torcedor. Sei o quanto o torcedor sofreu, faz parte, mas estamos em um processo de reconstrução. Tem muita coisa boa envolvida. O técnico interino também destacou o senso coletivo do Alvinegro em Bragança Paulista e mencionou as possibilidades de efetivação no cargo. Sempre temos que valorizar as questões coletivas. Boa parte das coisas que acontecem, boa parte das coisas que acontecem, né? Os atletas precisam estar focados e, mais uma vez, os atletas tiveram compromisso em relação ao jogo, mesmo na hora difícil. Em questão sobre a carreira, continuo dando seguimento nas questões do clube. É um momento prazeroso, um momento ímpar na minha carreira. O futebol acontece muito rápido. O Botafogo está em uma construção de 2 anos. Desde quando esse grupo que assumiu o clube disse aí, acrescentando: quando você tem essas oportunidades, você só tem uma oportunidade para mostrar uma coisa. Não estou aqui para mostrar algo, estou aqui para fazer o meu trabalho. O principal é o que a gente colocou em relação aos atletas e o compromisso que eles tiveram. Tem muita gente boa trabalhando no Botafogo e o clube está se transformando. A gente tem que estar onde querem que a gente esteja. E o clube está se transformando e estou trabalhando dentro da função de auxiliar para deixar as coisas da melhor forma possível. Em entrevista coletiva, Matias também mencionou o trabalho de Pedro Caixinha, que comanda o Bragantino desde dezembro de 2022. O técnico interino do Botafogo teceu elogios ao adversário, ressaltando que a força de um trabalho no futebol não se mede apenas por resultados dentro de campo. Falei para o Caixinha que adoro o trabalho dele, acompanhei de perto. Dentro do contexto dos trabalhos do Brasil, é um dos melhores. Muitas vezes, trabalho não se mede por derrotas ou vitória, mas por sequência. Sabíamos que teríamos um jogo difícil hoje e que o Bragantino teria 25 minutos de pressão. Nós tentamos equilibrar as coisas. A gente tem trabalhado as questões de jogo ofensivo, mas isso demora um pouco a se desenvolver. É um baita clube que enfrentamos hoje, completou o Fábio. O Botafogo perdeu Damian Soares, que recebeu um cartão vermelho por falta em Juninho Capixaba, com 5 minutos de segundo tempo. A inferioridade numérica, né, nas palavras de Matias, fez com que o elenco se unisse. Na sequência da expulsão, Matias sacou Eduardo para a entrada de Matheus Ponte. Já a gente fala mais desse confronto. Aliás, vamos falar mais desse confronto do Botafogo com o Bragantino, né? O Botafogo está na fase de grupos da competição. O Botafogo elimina o Bragantino e volta à fase de grupos da Libertadores após 7 anos. O Botafogo jogará a fase de grupos da Comebol Libertadores pela primeira vez desde 2017. O time comandado por Fábio Matias eliminou o RB Bragantino nesta quarta-feira, ou seja, ontem, por 3-2 no placar agregado e passou pela terceira fase preliminar. O gol do alívio para os alvinegros foi do artilheiro do time na história da competição das Américas, Júnior Santos. O Botafogo sofria com a pressão do anfitrião, mas aos 31 minutos da segunda etapa, viu um contra-ataque terminar no cruzamento de Hugo, que deixou o camisa 11 sozinho para balançar as redes. Júnior Santos chega a 8 gols na Comebol Libertadores, todos nessa edição. O atacante alcançou o título de maior goleador do time no torneio ao marcar os 2 gols da vitória sobre o Bragantino na última quarta-feira por 2-1 no Nilton Santos. Anteriormente, ele estava empatado com Jairzinho, Disseu e Rodrigo Pimpão. Foram 7 anos longe da principal competição do continente. O time comandado por Fábio Matias terminou o Brasileirão de 2023 em quinto e passou por Aurora da Bolívia e RB Bragantino para chegar até a fase
de grupos. Em 2017, o Alvinegro foi superado pelo Grêmio nas quartas de final também, após passar pela fase preliminar. Na ocasião, eliminou o Colo-Colo do Chile e o Olímpia do Paraguai. O sorteio das chaves da competição internacional será realizado na próxima segunda-feira na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. É o Botafogo, né, rapaz? Botafogo fazendo história aí, tá na próxima fase da competição mais importante do nosso continente. Ainda falando do Botafogo, falar desse rapaz que só tá faltando fazer chover no Botafogo, né, rapaz? Que fase tá vivendo o Júnior Santos, né? Júnior Santos esquece 2023 e celebra gol decisivo pelo Botafogo na Liberta. O Botafogo garantiu o avanço à fase de grupos da Libertadores após empatar por 1-1 com o Bragantino em Bragança Paulista. O gol do Alvinegro saiu dos pés de Júnior Santos, maior artilheiro do clube na história da competição, com 8 gols no torneio. O atacante celebrou aí o gol decisivo ontem, quarta-feira, e garantiu que a perda do título do Brasileirão em 2023 ficou no passado. Realmente, não imaginava, estou muito feliz, ainda mais com a nossa classificação, o que conseguimos mostrar hoje. Feliz por mais um gol também. Continuar trabalhando para dar sequência no restante da temporada. Com certeza, a gente já esqueceu o que ficou em 2023. A gente não tem como voltar atrás ou fazer diferente. A torcida fez com que a gente voltasse a ter confiança, nos apoiou. A gente vê o que a torcida está fazendo. Eles empurraram a gente durante o jogo, disse na beira do gramado o jogador. No jogo de ida contra o Bragantino, o Júnior Santos se isolou como o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores, superando Jairzinho, Pimpão e Disseu. Agora, o atacante amplia a marca com o 8º gol no torneio, seu 11º na temporada 2024. Esta é a segunda temporada mais artilheira da carreira de Júnior Santos, perdendo apenas para 2020. Há 4 anos, o atacante marcou 13 gols pelo Yokohama Marinos do Japão. Que fase do Júnior Santos, né, rapaz? Menino que, se ele dá aquela pedalada, botar a bola na frente, só se derrubar, meu amigo. Não tem como pegar, não. Já a gente fala mais de Libertadores da América, vamos falar de Copa do Brasil também para você que tá ligado com a gente, porque a gente vai dar aquela parada, tomar aquela aguita e a gente volta já com você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Segura aí que é rapidinho e a gente volta já.